Queridos, acho que todos nós almejamos uma vida estável, amém? Uma vida inabalável, uma vida segura. Acho que todos nós temos como meta alcançarmos essa qualidade de vida. Mas eu quero falar para vocês que é totalmente possível. É totalmente possível você possuir uma vida segura, firme, inabalável. É totalmente possível você possuir uma felicidade verdadeira no teu coração. É totalmente possível você viver de uma forma em que a sociedade olhe para ti e não consiga enxergar ou entender o porquê que tu és diferente. É totalmente possível, irmãos, porque nós servimos ao Deus vivo. Oh, glórias! Nós servirmos ao Deus vivo. E se nós entendêssemos e compreendêssemos quem é o nosso dono, como Ele é grande, como Ele é extraordinário, certamente teríamos uma visão de vida totalmente diferente desta vida, tupiniquins, que nós temos. A nossa visão é tão pequenininha, não é verdade? Nós olhamos para Deus e não conseguimos enxergar a promessa do Senhor na nossa existência. Nós olhamos para Deus e não conseguimos enxergar que Ele pode nos dar uma estabilidade. Nós olhamos para o Senhor e não conseguimos vê-lo como alguém que pode encher o nosso coração de felicidade. Nós olhamos para Deus e não conseguimos ver nada. Eis o porquê, irmãos, que a vida que nós levamos nem sempre reflete a palavra do Senhor, reflete a verdade do Eterno. E hoje eu quero falar para vocês o porquê que nós não alcançamos a estabilidade, a alegria, a paz, enxergar o Senhor da forma que Ele é, ver o poder de Deus, a soberania do Senhor, e fazer que a sociedade olhe para nós e nos veja diferente. Amados, a resposta é muito simples. Mas quem há de dar esta resposta não sou eu. Vamos para a voz do Espírito Santo. Abra sua Bíblia no Salmo capítulo 125. Salmo capítulo 125. Desta vez sim, mais uma vez, vamos ficar de pé para ouvirmos a voz do Espírito Santo de Deus. Salmo capítulo 125 diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Amém? Amado Deus, muito obrigado pela revelação tão magnífica e extraordinária da tua segurança, do teu cuidado, do teu zelo para conosco. Que nessa noite teu Espírito, ó Espírito, fale conosco. Nos ensine a palavra, mostre-nos a verdade, para que nós possamos de fato confiar e esperar em Ti. Ó Deus, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém? Os irmãos podem assentar-se. Queridos, eis a fórmula, eis o ensinamento, eis como nós podemos viver totalmente diferente desta vida que muitas vezes nós levamos. Eis a fórmula, eis o ensinamento do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. O Espírito de Deus não deixa a palavra encoberta. A palavra do Senhor é revelada, ela é manifesta diante dos nossos olhos, dia após dia. Mas é necessário abrirmos os olhos para ver, e também os ouvidos, para ouvirmos a palavra do Senhor, ouvirmos o Espírito de Deus falar aos nossos corações, ouvirmos aquilo que o Espírito Santo do Senhor tem para nos ensinar, nos orientar.
aquilo que o Espírito Santo tem como meta para cada um de nós. Eu quero mais uma vez afirmar aos irmãos que nós não estamos vivendo sobre a face da terra soltos, para fazermos segundo o nosso entendimento. E todas as vezes que nós vivemos como soltos, fazendo aquilo que nós entendemos como correto, vamos estar longe do Senhor, distanciados do ensinamento do Todo-Poderoso, e não vamos alcançar de forma alguma o propósito do Senhor na nossa existência. Amados, o Senhor chama-nos para que haja uma dedicação, uma entrega, um doar-se, um mover diferente. O Espírito de Deus fala conosco a necessidade de vivermos uma vida de dependência completa, total, irrestrita do Senhor. Isso significa, amados, que tudo quanto façamos, eu sei que vocês sabem disto, mas tudo quanto façamos, que haja o visar a honra e a glória do Senhor. Eis um dos passos que leva-nos a entender a mensagem, a compreender a verdade do Todo-Poderoso. Esse salmo que nós lemos, ouvimos o Espírito Santo do Senhor nos ensinar. Mas por que ouvimos o Espírito Santo? Sabemos que a palavra de Deus é a revelação do Espírito de Deus para as nossas vidas. E todas as vezes que nós ouvimos, com os ouvidos abertos e também os olhos, certamente ouviremos o Espírito de Deus, veremos o mover do Espírito de Deus. E nessa palavra, Salmo 125, nós somos chamadas a uma realidade de dependência completa. Dependência do Senhor, a experimentarmos a graça, a soberania, o cuidado de Deus, a experimentarmos aquilo que Deus pode fazer por nós, a experimentarmos, amados, o agir do Senhor de uma forma grandiosa, de uma forma poderosa, mas as condições aqui estão explicitadas. Se nós não observarmos estas condições, certamente não vamos conseguir vencer essa vida tradicional de ficar tipo assim, Deus olha para mim, Senhor isso, aquilo, outro, mas esquecendo da necessidade de nossa parte fazer. Esta é a verdade do Senhor para as nossas almas. Esse salmo, irmãos, é um cântico em que o povo judeu, que moravam distantes de Jerusalém, todas as vezes, 3 vezes por ano, eles saíam das suas cidades, dos seus países, era obrigação. Saíam dos seus lugares, deixavam tudo, iam até Jerusalém para ali cultuar, para ali celebrar o Senhor. Eram 3 festas principais. E nesta caminhada, este povo feliz, alegre, iam entoando cânticos, salmos ao Todo-Poderoso. E esse Salmo 125, com certeza, foi entoado milhares e milhares de vezes no decorrer da história por aquele povo, que saíam com prazer para servir, para glorificar o nome santo do Senhor. E eles expressavam, irmãos, uma declaração de confiança em Deus. Uma declaração de confiança. Eles falavam ao Senhor, falavam ao Todo-Poderoso que a sua confiança estava arraigada exclusivamente no eterno. Mas não pense que as coisas eram fáceis. Não, não eram fáceis. Muitos viajavam centenas de quilômetros, talvez na casa de mais de 1000 quilômetros, quem sabe até mais. E isso era uma obrigação 3 vezes ao ano. Geralmente eles faziam 2 viagens, porque uma era numa época e aproximadamente 6 meses depois haviam 2 festas com apenas 1 semana de separação. Eles aproveitavam e faziam uma viagem apenas para estas. Mas não era fácil. Mas algo que chama-nos a atenção, eles faziam com prazer, com alegria, porque reconheciam a soberania, reconheciam quem era o Deus que eles serviam, mas não era fácil. A caminhada, difícil.
Lembremos-nos que não existia ônibus, avião, trem, carro, enfim, os meios de transportes eram rudimentares, carroças, animais e mais, geralmente, a pé. Imagine quantos dias de viagem, mas não desistiam do Todo-Poderoso. Eles confiavam, eles glorificavam, eles exaltavam o nosso Senhor e Salvador. E eu quero chamá-los a atenção para o versículo 1, que diz: ouçam, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Queridos, quando eu leio essa palavra e eu faço uma reflexão, eu me envergonho. Eu tenho vergonha de mim. Eu tenho vergonha de quem sou. Ouça mais uma vez. Ouça. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. A confiança no Senhor, ela produz em nós estabilidade, segurança. Ou seja, nós somos inabaláveis. Você acredita nisto? O grande problema, este é um grande problema nosso, é que o Espírito Santo fala comigo, fala com você, o Espírito Santo abre a boca e diz: olha só, os que confiam no Senhor. Quem está falando? Davi? Não foi Davi, não foi Davi também que escreveu esse salmo? Outro qualquer? Não, é um salmo anônimo. Mas quem é que está falando? Quem está falando é o Espírito Santo de Deus. E ele fala para Elias: olha, Elias, você precisa confiar em mim. Você precisa depositar a tua confiança em mim e eu te farei inabalável. Eu te farei inabalável. Só para mim? Não, para você também. De certa forma é uma promessa e um mandamento. Um mandamento porque está na primeira pessoa, aliás, não na primeira pessoa, mas está direcionado a todos os que confiam, os que confiam. Eis o mandamento. E a partir do momento que nós ouvimos essa ordem do Todo-Poderoso, que cremos nessa verdade, nós temos que tomar posse dos resultados advindos de uma verdadeira confiança no Senhor. Mas, queridos, para que essa verdade ela seja uma realidade na minha vida e também na tua vida, nós temos que solidificar a nossa vida em Cristo Jesus. Nós temos que plantar as nossas raízes no mais profundo possível. Nós temos que abrir o nosso coração para o Senhor. Nós temos que deixar todas as coisas para trás. Esses que cantavam esses cânticos, eles deixaram tudo para trás, porque eles tinham uma obrigação. E a obrigação era buscar o Senhor. Eles confiavam no Todo-Poderoso, eles tinham a sua confiança no Senhor, eles deixaram as suas casas, deixaram as suas terras, seus animais, porque eles tinham um compromisso com Deus. Qual era o compromisso? Estar diante do templo para prestar o seu sacrifício ao Senhor Todo-Poderoso. Estes, com certeza, eles experimentaram o mover do Senhor de uma forma diferente. Eles viram o poder do Todo-Poderoso de forma grandiosa. Eles entenderam quem era o Senhor. Evidentemente que no meio desses existiam alguns que não queriam saber de nada, e no final deste capítulo eles são abordados. No entanto, aqueles que eram fiéis, eles experimentaram o Senhor. Mas algo interessante, amados, os fiéis não estão isentos dos problemas.
Aqueles que são cheios do Espírito Santo, que confiam no Senhor, que acreditam, que depositaram as suas vidas no Todo-Poderoso, hão de passar também pelas dificuldades, pelos problemas do dia a dia. Nessas situações é que somos aperfeiçoados e passamos a depender ainda mais de Deus, porque é o Senhor que nos dá força para seguirmos em frente, para confiarmos. E a promessa que Ele nos faz inabalável como o Monte Sião. Oh, glórias! Será que de fato nós cremos nisso? Às vezes, irmãos, a palavra do Senhor perdeu o peso nas nossas vidas. Às vezes, não. Geralmente. A palavra do Senhor perdeu o peso na nossa vida. Nós lemos um texto como este, uma afirmativa do Espírito Santo tal qual esta, e nós ponderamos, nós questionamos, nós colocamos numa balança e vamos medir se é. Será que é para mim? Será que ainda é para a minha vida? Será que é aplicável hoje? Deus não mudou. Se você confia no Senhor, se você deposita a tua esperança em Deus, veja o Novo Testamento, está cheio, repleto de exemplos de pessoas que confiaram, dedicaram-se completamente e tornaram-se inabaláveis, porque nada os moveu e ou abalou. É isso que Deus faz na nossa vida. Se nós hoje sentimos-nos abalados por situações adversas, se nós sentimos o peso, o rigor do sol escaldante do meio-dia, ou seja, dos conflitos, das dificuldades, se nós, amados, passamos por tudo isto, lembre-se, há um Deus que pode te fazer firme, que pode deixá-lo inabalável. Há um Deus que promete a você: os que confiam em mim são como o monte Sião que não se abala, firme para sempre. E esta é a verdade do Senhor para a tua vida. É a verdade do Senhor para a minha vida. Que nós, amados, tenhamos essa predisposição em confiar totalmente no Senhor. E certamente vamos experimentar do seu favor. Mas o versículo 2 continua, olha só que maravilha. Veja como o Senhor é magnífico. Oh, glórias! Veja como Deus é extraordinário. Veja que o Espírito Santo revela aos nossos corações. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. E para sempre. É nessa fase do para sempre que nós estamos incluídos. Eis o para sempre. Eis o nosso tempo. Mas o que é que o Senhor faz para sempre na vida daqueles que confiam? Qual é a promessa do Senhor para a vida daqueles que confiam? Qual é a promessa de Deus para nós que hoje vivemos nessa fase do para sempre? O Senhor promete-nos proteção. Proteção, amados, proteção. É interessante como ele faz uma analogia, ele faz uma comparação com os montes que circundavam Jerusalém. Diz os historiadores que Jerusalém existe alguns montes que a circundam. Eis aí a referência, eis a referência. E a palavra diz, e o Senhor fala aos nossos corações, como em redor de Jerusalém estão os montes. Como em derredor, oh glórias, do seu povo. Assim o Senhor estará conosco.
O Senhor nos protege, o Senhor nos guarda, o Senhor está à nossa frente, Ele está ao nosso lado. O Senhor, irmãos, Ele nos envolve. O Senhor é aquele que te ama e Ele tem prazer em guardar-nos. O Senhor tem prazer em fazer, manifestar a sua glória sobre a nossa vida. O Senhor tem prazer em agir na nossa existência de uma forma grandiosa. Deus quer fazer coisas novas, Deus deseja fazer coisas novas na nossa existência e nos protege para que nós tenhamos segurança. E entenda essa segurança em todos os aspectos possíveis e imagináveis. É o Deus que te guarda dos males que você não enxerga. Já falei, vou repetir. Existe no mundinho que você não consegue enxergar ao teu redor, na dimensão espiritual, um tanto de bichinho ruim querendo acabar com você, destruir a tua existência, te envolver. E eles são os demônios que te odeiam, que fazem tudo para te levar para o sofrimento no inferno com eles. Eles não estão no inferno, mas estarão no inferno no dia final. Vale ressaltar, irmãos, já que eu falei de inferno, que Satanás não é o imperador, não é o rei, Satanás não é o governador, Satanás não é nada do inferno. Nem lá ele mora. Satanás mora por aí. Diz a palavra que Satanás mora por aí. Mas chegará o dia, que será lançado, como diz a palavra, precipitado no lago de fogo. Satanás, seus demônios e todos aqueles que deixaram-se enganar por ele. Ali será a morada eterna destes que rejeitaram a proteção do Senhor, que não confiaram devidamente no Todo-Poderoso. Portanto, existe ao teu redor um tanto de demônios que quer fazê-lo errar o caminho. Como é que eles fazem isso? As tentações incansáveis do dia a dia. É isso aí. Sabe por que eles fazem isso? Porque tanto Satanás como os demônios, eles te odeiam de uma forma mortal. Eles sabem qual o destino reservado a eles. Sabem que sofrerão eternamente no lago de fogo. Mas eles querem levar você. Eles querem levar-me também. É assustador, não é? Mas é isso, é a grande verdade. Satanás quer destruir-nos. No entanto, a promessa do Senhor, a promessa de Deus para a tua vida, neste aspecto espiritual, é que Ele é a tua proteção. Ele é o teu protetor. Ele está ao derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Mas, se você olhar por outro aspecto, quantos livramentos Deus concede-lhe no dia a dia? Quantas proteções? É o Senhor que ama a tua vida. É o Senhor que age para conservá-lo. É o Senhor que age para manifestar a sua glória sobre a tua existência. Isto é o mover do Senhor na nossa vida. Amados, a proteção do Senhor é constante. Oh, glórias! Os problemas também são constantes. Oh, glórias! Essa parte dos problemas é ruim glorificar o nome santo de Deus, mas em tudo dai glórias. E são nos momentos da dificuldade e dos problemas que somos feitos ainda mais em fiéis ao Senhor. Lembrando-nos que jamais estamos sozinhos. Oh, glórias! Jamais estamos sozinhos. O Eterno é conosco, o Eterno está em nós. O Espírito Santo habita em nós. A mão do Senhor está sobre as nossas vidas. A proteção do Eterno sobre a nossa existência. É o cuidado do Eterno. É o zelo de Deus sobre a nossa vida. No entanto, é preciso confiar no Senhor. Confiar no Senhor. Os que confiam no Senhor. Os que confiam no Senhor. Oh, glórias!
Esta é a verdade do Senhor para a nossa vida, para a nossa existência. Mas ainda há outro aspecto que o Espírito Santo revela-nos. Ouça só, versículos 3 até os 5. Ouça o que diz a palavra. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, leva-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. Irmãos, o Senhor está falando o seguinte a cada um de nós: nada passa desapercebido aos seus olhos. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Essa palavra, irmãos, ela não é para as nações pagãs, as nações vizinhas. Essa palavra, os últimos versículos, também direcionadas aos judeus, ao povo chamado de Deus. E eis a recomendação do Senhor. Veja, olha só, o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos. Ou seja, a palavra diz, irmãos, que os ímpios são mais bem-sucedidos, são mais prósperos, mas não são exemplos para os justos. A partir do momento que o justo olha para o ímpio, olha para aquele que não quer saber de Deus e deseja imitá-lo, ele está rompendo laços com Deus, ele está quebrando a sua fé no Senhor, ele está abandonando a proteção do eterno sobre a sua existência, ele está deixando Deus completamente. No entanto, se você observar bem, a palavra diz que estes serão bem-sucedidos por algum tempo, mas que a mão do Senhor fará justiça sobre eles. E tudo isso é para nós refletirmos, é para nós analisarmos a nossa vida. Será que vale a pena, irmãos? Será que vale a pena deixarmos a proteção, a confiança no Senhor que todas as coisas faz por nós, para abraçarmos princípios equivocados, princípios errados, princípios cujo fim é o peso da justiça de Deus sobre a vida? Será que vale a pena? A partir do momento que nós refletimos mais nitidamente sobre esta verdade, nós vamos entender que o Senhor está nos alertando que não vale a pena deixar os retos caminhos, deixar a sua proteção, sair da sua guarda, sair da sua sombra, para trilharmos caminhos nos quais Ele não está e ou aprova. Queridos, eis o porquê que nós temos que, nesses últimos tempos, vigiar a nossa vida e estarmos atentos a todas as situações, a todas as coisas, para que a nossa existência seja marcada pela santidade, para que a nossa existência seja marcada por uma vida de comunhão com o Todo-Poderoso, para que a nossa vida seja somente para a honra e para a glória do Senhor, porque esta é a vontade de Deus, é assim que o Senhor quer, é desta forma que o Senhor deseja. Amém? Versículo 4, faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Oh, glórias! O cântico clamava ao Senhor, Senhor, faze o bem aos bons e aos retos de coração. E afirmava ainda, quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, caminhos pecaminosos, caminhos longe do Senhor, caminhos que distanciam o homem do Todo-Poderoso. Quanto aos que se desviam das sendas tortuosas, leva-os-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Ou seja, a mão pesada e justa do Senhor estará sobre estas vidas. Queridos, em todas as coisas, nós temos que olhar para aquilo que Deus promete a cada um de nós. E Deus promete para você
a graça, a misericórdia, a manifestação do seu poder. É isso que Deus promete a cada um de nós. E a partir do momento que nós temos a nossa confiança de fato no Senhor, a partir do momento que você confia verdadeiramente no Eterno, que você pode declarar: eu confio no Senhor, que você pode declarar: eu confio no Senhor. A partir desse momento, amados, a manifestação do poder de Deus será uma verdade na nossa vida. Ele há de nos transformar por completos, nos fará semelhantes a Ele, à sua imagem. Ou seja, refletiremos a sua glória no nosso dia a dia. Refletiremos o seu poder no nosso dia a dia. E ainda, experimentaremos nesse mundo louco, tanto espiritual quanto social, da grande proteção de Deus. No espiritual, a mão do Senhor que nos preserva do desejo maligno do diabo em destruir-nos. E ainda, é o Senhor que nos protege de todas as coisas que, porventura, queiram nos trazer dano. A mão do Senhor está sobre os fiéis. E aqueles que optam por seguir caminhos errados, que espelham-se nos ímpios e desejam as mesmas práticas, estes hão de experimentar a justiça de Deus, o rigor da justiça do Senhor. Amados, entenda essa vitória, esse sucesso do ímpio em todos os aspectos da vida, em tudo quanto eles fazem, que aos seus olhos é vantajoso, é mérito, mas aos olhos do Senhor é pecado, é demérito. Tudo isso são ações ímpias. E sobre esses que praticam essas ações, o Senhor há de pesar a mão. Nós temos, amados, que olhar para o Todo-Poderoso, amá-lo acima de todas as coisas. E com prazer entoarmos louvores ao Mestre. Oh, glórias! Cantando, quem sabe, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, firme para sempre. Oh! E ainda crendo, como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. E jamais nos esquecermos, o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos. Para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Em outras palavras, para que o justo não se deixe espelhar ou levar a fazer as mesmas coisas. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, leva-os-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz, paz. Amém? Esta é a palavra do Senhor para as nossas vidas. É a voz do Espírito de Deus para os nossos corações, que chama-nos a atenção para a confiança, para a proteção e para a justiça de Deus. Amém? Que estejamos atentos a esta verdade e que assim possamos, dia após dia, observarmos aquilo que o Senhor quer e vivermos a verdade dEle acima de tudo. Vamos orar. Vamos ficar de pé para nós orarmos. Senhor amado, eu te louvo, eu te glorifico, porque eu quero, Senhor Deus, dia após dia confiar em Ti, porque eu sei que a Tua proteção está sobre as nossas vidas, sobre as vidas daqueles que confiam em Ti. Senhor, fala conosco através dessa palavra de hoje, Pai, para que nós possamos esperar em Ti, confiantes em Ti andarmos, esperarmos na Tua verdade e experimentarmos a Tua justiça, porque Tu és o Deus justo que faz coisas maravilhosas na vida dos fiéis. Ó Deus, abençoa-nos e cria em nós um coração puro e temente, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, firme para sempre.
Confie no Senhor. Ô, glórias! Mensagem 1344.